Gálatas capítulo 5, eu farei a leitura com os irmãos do versículo 13 e depois faremos a leitura do versículo 16 até o versículo 21. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 13 e depois do versículo 16 até o versículo 21. Os irmãos que encontraram digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu quero orar já nesse momento e depois em seguida nós faremos a leitura dos demais versículos e meditaremos também nesse versículo que acabamos de ler. Oremos. Pai, fala conosco pela Tua palavra, fala conosco, ó Deus, por esta palavra poderosa, viva e eficaz. Ela que não volta para Ti sem antes fazer aquilo que está no Teu coração e realizar o desejo do Teu coração, por isso ela não volta para Ti vazia. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Desperta-nos, ó Deus, a termos uma vida cada vez mais íntegra, consagrada e santificada a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, eu quero, antes de ler os demais versículos, meditar com os irmãos no versículo 13 que eu acabei de ler, que diz que nós fomos chamados à liberdade. Aqui o apóstolo, claro, ele está deixando bem claro que ou eles viviam a lei, ou eles viviam Cristo, ou eles viviam as práticas da lei, que era impossível cumpri-las em todos os seus pontos, ou eles viviam Cristo. Mas quando fala viver Cristo, viver a graça, viver a nova aliança, de maneira nenhuma nós podemos ligar isto a viver uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso, uma vida em que faz o que se bem entende. Eu estou na graça, ou no período da graça, ou pela graça, e nada vai me acontecer. Não, a palavra diz que nós fomos chamados à liberdade. Portanto, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É claro que essa liberdade em Cristo ela é muito ampla, ela é muito maior, infinitamente maior do que a liberdade que estava expressa ou prevista na lei, que aliás era muito pouca, muito pequena. Hoje nós estamos e temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Hoje nós temos um advogado que é Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos convence. Então hoje nós temos muito mais capacitação, e Deus tem realmente nos capacitado para vencermos o mal, para vencermos a obra da carne, ou as obras da carne, para vencermos os desejos malignos, aqueles até colocados em nosso coração pelo diabo. E muitas vezes não é assim que nós agimos. Por isso, nessa noite, o tema dessa mensagem é carnalidade. Você precisa hoje meditar na vida que você tem levado e pensar se você tem vivido uma vida realmente, totalmente entregue ao Senhor, ou se ainda o seu coração está dividido, se você não sabe ainda ao certo como proceder e a que escolher. Hoje nós vamos falar sobre obras da carne. Outra oportunidade eu trago a mensagem a respeito do fruto do Espírito, para que você veja que mesmo que somos tão falhos, mesmo sendo nós tão limitados, mas o Senhor colocou em nós e habita em nós o seu Espírito, que nos faz habitação do próprio Deus vivo, faz-nos ser a habitação do próprio Deus vivo, exatamente para que nós possamos contrapor a vontade da carne. E o Espírito Santo de Deus, pelo fruto que Ele gera em nós, nos dará toda a condição, ou todas as condições,
para vencermos obra da carne por obra da carne. Quem está em Cristo, quem já se converteu, quem é um cristão de verdade, não pode o resto da vida ficar dando desculpas que não consegue vencer tal prática ou alguma prática da carne. Porque o Espírito de Deus está em nós e Ele gera em nós o seu fruto. Para uma outra mensagem, mas para que você possa começar a refletir e entender. No versículo 16, agora eu quero fazer a leitura com os irmãos. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse versículo ele incomoda muitas pessoas, exatamente aquelas que eu disse agora há pouco, que falam que certas áreas da vida não conseguem mudar, que dizem que certas práticas ou certa prática não consegue abandonar, deixar de fazer. Mas o versículo é bem claro aqui dizendo: andai no Espírito e jamais, pesado isso, irmãos, confrontador, desafiador, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas por que ainda nós vemos tantas pessoas engodadas no mesmo erro, na mesma prática? Bom, antes da conversão, o homem que é carne, que naturalmente, por ser carne, satisfaz os desejos do seu coração, que é dominado pelo pecado, que foi corrompido desde o dia da queda do homem. Esse homem, eu falo homem no sentido de humanidade, mas esse homem, essa mulher, quando o Espírito Santo de Deus entra e habita no seu coração, ele luta, o próprio Espírito Santo compra essa briga, e ele luta contra esses apetites da carne, contra esses desejos, e produz, achei muito interessante, por isso anotei, e produz nada mais, nada menos que as qualidades de Cristo em nós. Isso é muito sério, ao mesmo tempo que é maravilhoso, mas é sério, porque tem muita gente que não está nem aí em fazer certo. Existem movimentos ou movimento para dizer que não, eu falei isso no retiro sobre o alvo, para dizer que não é para ser perfeito, mas a palavra diz que é para nós sim perseguirmos esse alvo e chegarmos à estatura de varão perfeito. Ah, mas isso será só na glória, pastor? É até pergunta de concílio, e muitos fecham questão de que só seremos realmente perfeitos ou glorificados lá no céu. Glorificados sim, porque será um novo corpo, um novo nome. Mas você pode buscar a perfeição agora. Hoje você pode decidir por isso. Se você não tem vivido isso, se você tem deixado algumas práticas ainda tomarem conta de você e controlá-lo, quando na verdade quem tem que te controlar é o Espírito Santo de Deus. Olha, essa questão de nada mais, nada menos que as qualidades de Cristo e até mesmo os seus atributos me chamou a atenção. E hoje, conversando com um grupo de irmãos, eu fiz essa colocação. Muitas vezes nós queremos nos colocarmos melhores do que Jesus, até no amor. Olhamos para a falha do irmão, do amigo, do parente, seja lá de quem for, e falamos: não, mas temos que amar. Sim, temos que amar. Só que me veio à mente, enquanto eu falava com os irmãos, e eu quero trazer para essa mensagem, a ação do pai, naquela parábola do filho perdido, do filho pródigo, que Jesus conta. Como foi a recepção do pai quando o filho voltou? Braços abertos, pulou ao pescoço, abraçou, beijou, recebeu-o de volta. O filho mais velho, ali representando Israel, e hoje, porventura, infelizmente, muitas vezes representando a própria igreja, que quando alguém vem de volta e quer mudar de vida, as pessoas ficam olhando: ah, mas será? O filho mais velho que estava na casa, chega no pai e diz: pai, o que você está fazendo? Dando uma festa para esse que te desprezou, que foi embora, que gastou tudo.
Você nunca me deu nada, pai. Você nunca me deu nem um carneirinho para queimar, fazer um churrasquinho com os meus amigos. E aquele pai diz para ele: filho, tudo que é meu é seu. E você estava em casa. Esse estava perdido e foi achado. Mas é interessante que o pai atuou no momento que o filho volta. O pai não foi lá no momento que o filho estava perdido, para não compactuar com ele. Porque se o pai tivesse também buscado ele lá na sua perdição, aí sim ele estaria desfazendo do filho que estava na casa, que estava fazendo a sua vontade. E muitas vezes nós fazemos essa inversão de valor. Nós queremos amar mais do que Jesus, porque aquela pessoa que está bem errada, a gente abraça, beija, segura e desfazemos daquele que está andando corretamente. Nós não podemos inverter os valores. Amar a pessoa, orar por ela, esperar que ela volte, mas a decisão de volta, a decisão de retomada é da pessoa. Porque quem entrou para a obra da carne, quem entrou para o abandono da casa do pai, foi aquele filho. E o pai esperou pela sua volta. Esperou pela sua volta. Não sei se você está compreendendo isso, mas é porque eu, por exemplo, sou pai, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu já ouvi histórias de filhos, que o filho bacana, o filho desonesto, tenha mais valor na casa do que o filho que fazia corretamente as coisas. E mesmo a parábola do filho pródigo nos ensina que Deus não vê assim. Por isso ele pôde dizer com propriedade àquele filho: tudo que é meu é seu. Você estava na minha casa, você estava na minha presença, e tudo que era seu era meu. Tudo que era meu era seu. Mas esse filho estava perdido. No momento do retorno, todos recebem. Aí vem o erro do filho mais velho, que não recebeu com alegria. É um erro, é uma questão para a gente conversar à parte. Mas notem a justiça do pai. Você que está aqui na igreja firme, você que está buscando a Deus, você que está dia a dia consagrando-se ao Senhor, buscando santificar-se, fazendo a obra de Deus, trabalhando a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, você tem o seu valor. Por isso que nesta noite eu quero destacar que se você está vivendo as obras da carne, você terá dificuldade nesse lugar. Porque é algo que a gente leva muito a sério, é viver uma vida no Espírito. A igreja precisa levar isso a sério, porque quando Jesus voltar, Ele não vem buscar uma igreja de qualquer maneira, uma igreja do oba-oba, uma igreja do... nem sei do que. Ele vem buscar uma igreja íntegra, uma igreja sem mácula. Falei lá no retiro, uma igreja sem ruga, uma igreja que não vai se envelhecer. Ah, mas ficar vivendo segundo a Bíblia, hein, pastor? A sociedade já está querendo provar isso, e algumas igrejas estão comprando essa ideia, mudando as coisas da palavra de Deus para adequar aos membros a vontade humana, porque está arcaico isso, está arcaico aquilo. Mas se Jesus fala que buscará uma noiva sem ruga, é uma noiva que não se envelhecerá, exatamente porque ela fará o contrário do que está sendo proposto aí. Ela não viverá a obra da carne, ou nas obras da carne, ela viverá a palavra, e a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. E uma das coisas que prova que nós estamos envelhecendo ou não, é a saúde dos nossos ossos. A irmã Dalva dá cada pulo, né, irmã Dalva? Porque ainda é nova nos ossos. E nós assim, se buscarmos ao Senhor e a sua palavra, o Senhor renovará as nossas vidas dia a dia, cada vez mais. Amém? É isso, meu irmão. Então essa palavra nunca será ultrapassada. Mas grave isso e leve para sua casa, de que o Espírito Santo de Deus, que habita no meu e no seu coração, ele luta contra esses apetites da carne, e ele produz no lugar disso o seu fruto, nada mais, nada menos que as qualidades e os atributos de Cristo.
É por isso que nós continuaremos a amar, mas nós não amaremos mais do que Jesus amou, e nem menos. Eu não estou com essa palavra dizendo que é para você amar menos quem está errado, mas também você não pode amar mais quem está errado, porque senão nós estaremos fazendo diferente de Jesus. E essa parábola do filho pródigo nos dá este entendimento, de que o pai valorizava o filho que ficou em casa, embora ele não reconheceu, mas valorizou o retorno do filho que estava perdido e o recebeu de volta. Isso é justiça, isso é fazer as coisas com equilíbrio. Agora, indo para o texto em si, daquilo que meditaremos nessa noite ainda, diz assim a partir do versículo 17 de Gálatas 5: porque a carne milita contra o Espírito, está em maiúsculo, porque é contra o Espírito de Deus, não é contra o Espírito seu aí não, porque aqueles que creem, né, tricotomista, corpo, alma e espírito. Vou abrir um parênteses aqui. Corpo vai o pó, como veio do pó. A alma, nossa psique, nossas lembranças, nosso amor, o nosso ódio, segundo está lá, já previsto na palavra de Deus, que perecerão quando morrermos, morre também. Mas o Espírito volta a Deus que o deu. Não é desse Espírito que eu estou falando. O Espírito que a palavra está dizendo aqui, que ele milita, ou que ele se contrapõe, ou que ele se levanta contra a carne, a nossa carne, é o Espírito de Deus. E diz então, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Olha a luta aí. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero saber onde esses líderes, onde essas igrejas então, estão encontrando base bíblica para dizer, faça o que bem quer, porque a gente serve a um Deus bem relaxado, que não vai ligar. Não sei, estou triste por ver tanta asneira, tanta coisa falada, pregada, que não tem embasamento na palavra. Por isso gerando não uma noiva íntegra, não uma noiva pura, não uma noiva sem ruga, não uma noiva sem mancha, mas uma noiva com as vestes rasgadas, sem sapato. Tem até uma música muito bonita que fala sobre isso, a noiva. Uma noiva sem sapato, vestes rasgadas, vestes sujas, porque uma hora está aqui na presença de Deus, outra hora se doa às coisas do mundo. O povo de Israel vivia assim, de altos e baixos, uma hora servindo só a Deus, outra hora aos Baalaíns, outra hora a outros deuses, e aqui e ali e tal, e Deus sempre chamando o povo de volta, sempre chamando a atenção do povo. E hoje, mesmo depois de todo o sacrifício de Jesus, mesmo com essa facilidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós ainda vemos muitas pessoas errando, achando comum e não querendo mudança, dominadas pelas obras da carne. E até o versículo 21 termina dizendo, depois eu farei a leitura da listinha das obras da carne aqui, mas o versículo 21 termina de uma forma muito pesada, dizendo que ele já estava declarando, e ele já outras vezes já tinha prevenido aquela igreja, como aqui eu realizo um ministério preventivo. O que eu estou pregando aqui hoje, não é porque tem gente nessas obras aqui, mas porque eu quero prevenir você, exatamente para que você não caia nisso. E é o que a palavra diz aqui. O apóstolo também tinha essa visão com relação a essa igreja, porque ele disse, olha, eu vos declaro, mas outra vez, ou outrora, eu já preveni vocês, de que quem tem essas práticas, não herdarão o reino de Deus. Nossa, pastor, que pesado, estamos na igreja, mas não sabemos se herdaremos o reino de Deus. Porque quem continua na prática das obras da carne, sem arrependimento, sem tentativa de mudança, dá uma prova evidente de que o Espírito Santo não habita nele. E se o Espírito Santo ainda não habita em nós, nós não somos salvos. É simples.
de concluirmos. Não é perda de salvação, é que nunca foi salvo, é que nunca se converteu, embora engrosse as fileiras da igreja, embora esteja na igreja, tem cargo, faz as coisas, não sei o que, talvez até como um bom escriba e um bom fariseu, dizimista e ofertante, mas não vive a misericórdia, não vive a justiça. E o Espírito Santo de Deus não permite que nós façamos aquilo que nós queremos. Se você está só fazendo o que você quer, pare e pense, porque nós estamos desobedientes a Deus. Não estou tratando da situação de não sermos filhos, mas somos filhos então rebeldes, somos filhos desobedientes. Um dia eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, parabéns. Eu era bem criança assim, acho que eu tinha uns 8 anos. Mãe, parabéns, quando eu trabalhar, eu vou te dar um presente bonito. E ela disse assim, coisa de mãe, né, gente? O maior presente que você pode me dar é a obediência. Aí eu falei: então tá bom, não vou comprar nunca presente. Tô brincando. Mas é o que Deus quer de nós também. Não é sacrifício, irmão. Não é mostrar o que você não é. Não é para você mostrar aquilo que você não é. Tem gente que tem essa preocupação religiosa de mostrar o que não é. Passa cheirando culto de domingo à noite. Já viram esse tipo de gente ou não? Eu chegava na igreja quando eu era criança e falava: hoje é domingo à noite, que estava todo mundo cheiroso. Na IBD ninguém ia, quarta-feira ninguém ia cheiroso, mas domingo à noite. Então você pode estar até cheirando o culto de domingo à noite. Portanto, não é para você ser o que você não é. Seja obediente. Tem pessoas nessa igreja que, olhando para elas, quem não as conhece ou não convive com elas, ou no caso porque o pastor conhece as ovelhas, né? Quem olha assim de longe fala: mas e aquele irmão, hein? Qual que é a dele? E aquela irmã? Talvez porque não fica se atirando muito, fazendo para as pessoas verem. Mas há no seu interior uma sinceridade, e no momento certo eles produzem frutos. Versículo 18 continua nos desafiando: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, porque não seremos mais justificados por ela e nem condenados, exatamente porque estamos guiados, somos guiados pelo Espírito. Agora o versículo 19 começa: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu trouxe uma outra versão aqui para que a gente pudesse tratar com essas palavras mais difíceis de uma maneira mais clara. E diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, gostei desse termo aqui, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse anteriormente: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Tanto numa versão como na outra, eu quero começar destacando a primeira obra, prostituição, ou então, como diz aqui nessa outra versão, imoralidade sexual, porque entra tanto a questão do adultério como da fornicação.
aos namorados, aos noivos. Ah, eu fiquei noivo, não mudou nada ainda, tá? Não mudou nada porque está noivo. Alguém até marca assim, fala, não, porque depois que eu tiver noivo, mas vai mudar o quê? Outro dia brincando com um jovem, eu falei para ele, mas vai mudar o quê? Não, pastor, só vai mudar que eu sei que eu tenho que comprar os móveis mais rápido, porque o casamento está chegando. Falei, aí beleza. Não muda, nem para namorado, nem para noivo. Se você tem um namoro que não está debaixo da ação do Espírito de Deus, você vai cair nesse erro, nessa prática, na imoralidade sexual. Se você é casado, porque quem diz que casando os problemas nessa área acabam? Não, tem gente que quer sempre fazer uma visita extra. Por isso que eu não gosto daquela colocação de fase. Não, é fase. É fase. É porque ainda é criança. Ah, então porque é criança, por isso que é desobediente. É, porque é criança. E quando ficar adolescente? O que esse desobediente vai virar? Ah, vai virar um indecente. Ah, então, mas é fase. Deixa ser indecente, porque era desobediente criança, agora adolescente indecente. E quando ele for jovem? Quando ele for jovem, ele vai ser um libertino. Não, mas deixa ele ser libertino, porque ele é jovem. Eu não gosto dessa colocação, é a fase. Porque quando ele casar, quando ele estiver na fase adulta, tem um ditado aí fora, bem tosco, bem inútil, de que o homem após os 40, ele perde a noção, e ele fica procurando novas aventuras. Mas é claro, ele veio desobediente, indecente, ele vai ser esse tipo de adulto. Agora, eu não aceito, não é só eu, a palavra indica isso, e nós não poderemos aceitar que essas fases se contraponham à vontade de Deus e à sua palavra. Pode até ser uma fase, pode ser explicado por quem quiser. Não estou aqui menosprezando nem ciência, nem filosofia, nem psicologia. Mas até essas áreas do conhecimento, eles existem e estão presentes, algumas vezes contrapondo a palavra de Deus, sendo contra a palavra de Deus, e nós não podemos abraçar. Outras horas até para nos abrir os olhos, como quando, por exemplo, a medicina lançou lá um dito: uma das causas do câncer é a amargura. E quantos anos nós pregamos na igreja para as pessoas deixarem de lado a falta de perdão, a falta de misericórdia? Quantas vezes nós pregamos sobre isso, mas as pessoas vão se amargurando, se entristecendo umas com as outras, até que a medicina vem e contribui com a palavra de Deus. Então, não estou menosprezando as áreas do conhecimento, porque algumas vezes, hora ou outra, elas até contribuem, essas áreas contribuem para comprovar que a palavra de Deus está correta. Mas onde estas áreas do conhecimento humano forem contrárias à palavra de Deus, não são elas que vão ditar a regra para a nossa vida, mas é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, que fará toda a diferença na nossa vida. Ou então não somos dele, não herdaremos o reino dos céus, porque não somos dele. Continuando, alguns eu vou destacar, outros não, esse eu destaco, porque precisamos ter santidade no namoro, no noivado e no casamento. Precisamos de santidade. Continuando o texto aqui, logo após a imoralidade sexual, na primeira versão que eu li, trouxe aos irmãos, fala sobre impureza. Na outra também. Depois fala sobre a lascívia. A impureza entra um tanto de coisas, tá? Maneira até de falar. Como é o seu falar, meu irmão? Você está dominado pelas obras da carne? Seu falar vai ser de pouco aproveitamento, porque você será impuro até no falar. Continuando, onde fala de lascívia, na primeira versão que eu li, na outra diz sobre ações indecentes. Quantas pessoas estão agindo assim? Depois fala sobre a idolatria, adoração a ídolos ou de ídolos, feitiçarias, inimizades. Tem gente que gosta de inimizade.
Não tem naquelas empresas o funcionário do mês? Tem gente que é adepto da inimizade para lançar todo mês o inimigo do mês. De quem que eu vou ser inimigo esse mês? O pastor geralmente está uns 2 meses por ano na foto. Porque às vezes fala aquilo que a pessoa não gosta, não quer ouvir. Se falar direto então... Quando eu falei no início da mensagem que o Espírito de Deus gerará em nós nada mais, nada menos do que as qualidades de Jesus. Tem tanta gente pregando um Jesus aí que não é o que a gente lê. Que quando chegava diante do pecador, ele tinha compaixão, partindo do princípio que eles eram ignorantes. Se era ainda gentil, piorou a situação daquele pecador, porque ele não tinha acesso à lei, ele não podia aprender com os gurus da época. Então Jesus tinha sim um tratamento de compaixão, mas Jesus terminava a sua fala com o pecador de que maneira, igreja? Vai e não peques mais. Então ele não coçava o pecador. Vai, filho, mas se, sabe, né? Te entendo, você é pecador ainda, você não pode ler os livros da lei, você não pode saber o que é certo e o que é errado, então continua a sua vida errada. Não, vai e não peques mais. Quando ele estava com os líderes, esses que detinham o conhecimento e pouca vivência, aí ele falava. E hoje, geralmente quando você vai falar com alguém, irmão, você está errado nisso. A pessoa não aceita, ela tem dificuldade e ela já cria inimizade com você. Então é preciso que você filtre tudo isso. Também uma outra obra da carne são as brigas. E os ciúmes então? Ciúmes doentio, ciúmes... Uma vez eu fui aconselhar um casal e eu falei assim para a irmã: minha irmã, por que você fica tão assim, irreconhecível, quando está com ciúmes? Depois que o marido relatou o que ela fazia com ele, aí ela disse: sabe o que é, pastor? Tem dia que eu estou na minha casa, dormindo, e eu começo a sonhar que ele está andando com outra pessoa, que ele trabalhava fora, viajando. E eu acordo, eu passo a mão no telefone e ligo para ele. Se ele não atender no primeiro toque, eu já sei que ele está com aquela pessoa que eu sonhei. Eu falei: o que? Você está falando verdade? Eu estou falando verdade. Aí no segundo toque ele atende, eu já começo a falar um monte para ele. Por que você não atendeu no primeiro toque? Quem está aí com você? E não sei o que. Aí a pessoa fica do outro lado. Aí sabe o que o marido fazia? Maridos, não façam isso. Não façam isso em casa. Ele começava a rir do outro lado. Não pode rir quando a mulher está nervosa. Ele começava a rir do outro lado. Aí que ela falava: agora eu tenho certeza, você vai ver a hora que você chegar. E ela era igual a minha mãe. Minha mãe tinha um livrinho, ela falava, uma cadernetinha, e ela guardava. Isso às vezes era terça ou quarta-feira, quando ele chegava na sexta tarde. Queria falar: boa tarde, meu amor, cheguei, graças a Deus não morri na estrada. Que morresse, ela falava. Ciumeira, ciúmes. Ah, mas o Espírito de Deus não tem ciúme de nós, pastor. Ah, você quer comparar os teus ciúmes com o ciúme do Espírito de Deus, quando você comprovadamente está envolvido com as práticas erradas? Aí ele tem ciúme mesmo. Claro que aí os ciúmes vai acontecer quando você tem convicção que aquilo está acontecendo. Agora, quando não está acontecendo, não há motivo para os ciúmes. Continuando. Os acessos de raiva. Os acessos de raiva, que na outra versão aqui vem como iras. A palavra já vai nos indicar que a nossa ira não deve permanecer até que haja o quê? Até que chegue o quê? O pôr do sol.
ira, ela já tem que praticamente nascer morta. Ela já nasce para acabar naquele dia. Se você for dormir irado, seja para qual era for, que não é encontro de casais, então não vou ficar falando de casamento. Mas se você for dormir irado, irada, no outro dia o seu dia será terrível e amargo. E fora que a ira, e fora que esses acessos de raiva, é uma obra da carne. Você precisa vencer. Não precisa ninguém olhar para o lado agora. Mas você, olhando bem para frente, se você é esse tipo de pessoa que tem acesso de raiva, ore a Deus hoje e peça: tire, Senhor, de mim. Na mesma proporção que todas aquelas qualidades que compõem o fruto do Espírito, porque não são frutos, é um fruto só, com qualidades. Da mesma forma, na mesma intensidade que nós precisamos ter o fruto do Espírito e viver o fruto do Espírito por completo, na mesma intensidade nós precisamos nos desfazermos, lançarmos fora qualquer obra da carne. Não é para ter obra da carne de estimação. Ah, mas se, pastor, se eu não tiver esses acessos de raiva, o senhor não sabe como vai ser lá em casa. Lá é tudo na base do grito para funcionar. Deixe que as pessoas que não querem funcionar continuem no seu erro, mas não erre você, pensando que assim você trará alguma solução ao problema. A palavra continua dizendo para mim e para você: depois das iras, vem as discórdias. E as discórdias, elas acontecem, sabe por quê? Pelas ambições, ou pela ambição egoísta. As dissensões, que é a desunião, e as facções, que são as divisões. Tudo isso precisa ser extirpado do meio do povo de Deus. Até no último dia, e é dito profeticamente isso: quem são aqueles de vestes brancas? É um povo só, vindo ao encontro do noivo. E eu não sei o que uma pessoa pensa, o que as pessoas pensam, em viverem a vida toda dividindo, brigando e achando que ainda vão para o mesmo céu. Estou quase terminando, para dizer que essas outras coisas também precisam sair da nossa vida. As invejas, inclusive aquela chamada santa, tá? Já viu inveja santa? A inveja santa de você, irmã, querendo arrancar o cabelo, porque o dela tá bonito, o teu não tá. As bebedices, eu gosto muito desse termo, e se você for ao dicionário, bebedice não é na questão ao ponto de ficar bêbado, ou aquele que, porque o que fica bêbado é bebedeira, o termo. E aqui não está dizendo bebedeiras, está dizendo bebedice. E bebedice no dicionário quer dizer o ato de beber constantemente. Não é nem o ato de ficar bêbado, porque senão seria bebedeira. Mas bebedices, que está aqui destacado como uma obra da carne, é algo que você faz constantemente, que você já apelidou de socialmente, que você já apelidou de fim de festa, fim de ano. Eu só bebo no fim de ano. Não escapa de ser uma obra da carne por causa disso. Porque você recebeu um parente e ele bebe, e você não quer perder aquela visita memorável, que é mais importante do que a presença de Deus na sua casa. E por isso você vai lá no bar e compra. Já veio o irmão me explicar: pastor, sabe aquele dia que o senhor me viu no mercado?
Aquilo que eu estava comprando não era para mim. E eu não tinha visto nada. Aí eu falei, o que, irmão, que você comprou que não era para você? Picanha? Iogurte? Mas por que que isso é latente? Porque está errado. Pode não ser para você. Continuando. A palavra vai dizer, e agora eu quero ler numa versão só. No versículo 21 agora, para a gente encerrar. As invejas, as bebedeiras, as farras. Jó, ele tinha um temor, que não é comprovado pela palavra se esse temor dele era por causa de algo que ele realmente tinha visto de errado na vida dos seus filhos. Mas por pensar que os seus filhos poderiam fazer uma farra, ele já oferecia um sacrifício a Deus antecipadamente. E hoje as pessoas têm facilidade, mesmo até entre irmãos, de se reunirem para uma farra. Está acontecendo, pastor? Estou prevenindo que pode acontecer. E se acontecer, será algo muito triste. Uma igreja onde você aprende o que é certo, o que deve ser feito certo, vamos fazer. Essa questão de farra, basta uma pessoa, só uma se levantar e falar, não, eu não concordo em fazer isso. Que as outras no momento ali cairão em si, se desestimularão e não vão fazer aquilo que está de errado. Mas acontece que sempre que você sabe de uma farra e chama para conversar, as pessoas vêm com várias desculpas adâmicas. Foi ele que começou. Aí ela veio e falou e fez também. E fica assim, aqueles dedinhos, e você não acha quem foi. Como duas crianças quando estão brigando e você fala, o que é isso? Para com a briga. Foi ela que começou. Não, foi ela. Aí você não acha quem começou nunca. Vamos deixar isso de lado. Quando nos reunirmos, que nos reunamos sempre para a honra e glória do Senhor. Que os nossos ajuntamentos, mesmo fora da igreja, sejam ajuntamentos para glorificar o nome do Senhor. E continuando, outras coisas parecidas com essas, porque não tinha como o apóstolo aqui concluir o assunto. São tantas práticas erradas, são tantas coisas que o pecado propõe, são tantas coisas que a nossa carne deseja, que ele não poderia fazer uma lista e dizer, só estas coisas que vocês não vão praticar. Não tinha como. Por isso ele encerra dizendo assim no versículo, depois de dizer que não haja inveja, bebedice, glutonarias, comida demais e farras e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, e como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A farra, que então, na versão mais conhecida, é trazido como glutonaria. E onde geralmente há glutonaria, ou glutonarias, a farra também existe, porque é tanto tempo comendo, né, que sai muita conversa. Eu quero que você pare e pense na sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Porque na verdade nós fomos chamados para andarmos no Espírito. E para que jamais venhamos a satisfazer a carne. Então coloque a sua vida diante de Deus. Se você identificou alguma prática ou práticas das quais você tem feito, ações que você tem cometido, erros, coloque-se diante do Senhor agora e peça a Ele misericórdia, Pai. Eu me arrependo nesse momento.